Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, graças a Deus. Que bom que muitos se dispuseram a vir, né? Celebrar o Senhor nessa noite, adorar a Deus, cantar, orar, confraternizar e, sobretudo, para ouvirmos a palavra do Senhor, né? Graças a Deus. Quero também abraçar a todos os irmãos que estão nos visitando, o Brito, a esposa, a Mageni e os demais que acompanham vocês, né? O pastor Brito e a Geni são minhas ovelhas desde Vila São José, né? Uma das primeiras congregações que eu dirigi na minha vida, e já faz uns, deixa para lá, né? Nem eu estou tão velho assim, nem vocês, né? Glória a Jesus. Mas, irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus, começando na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Depois vamos para outra carta que Paulo escreveu também, mas esta agora, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo, primeiro eu vou ler até o 8, diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, e de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Agora, 1 aos Coríntios, no capítulo 1, o versículo 2, diz assim: a igreja, se há craseado, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados, convocados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso também. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu tomo nessa oportunidade esses dois textos, duas passagens da Bíblia, e certamente ao longo dessa palavra citaremos outros versículos, porque o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso conhecimento nos mostra que a moral do século I é a mesma moral do século XXI, e ela não era boa lá e não é boa hoje. Aquele mundo dominado pelos impérios grego, romano, não tinha limites. Não tinha limites, tudo era permitido. Aquela cultura filosófica da época, então aquela sociedade não tinha nenhum valor, nenhum princípio de ordem moral que pudesse pelo menos chegar perto dos valores de Deus, da sua palavra. Era um povo totalmente desregrado em termos de moralidade, em termos de ética, em termos de temor a Deus, de respeito às coisas do Senhor. E lá chegou o Evangelho, né?
trazendo uma proposta totalmente diferente daquela cultura, daquele comportamento, daquelas práticas. A igreja nasceu, as comunidades em cidades que tinha essa cultura totalmente, se não fosse, era anti-Deus, é verdade, mas totalmente divorciado das coisas de Deus. Olha, então havia uma pressão pela cultura sobre a igreja, né? Um ambiente totalmente imoral, e queria carregar para dentro da igreja a mesma imoralidade, o mesmo comportamento. E até um dia, parece que foi Paulo que falou, eles acham estranho, né? A gente não correr com eles no mesmo desenfreamento. Por que não? Por que não, né? Por que vocês cristãos não? Por que vocês crentes não? Por que não fazer? Por que não fazer? Por que não acontecer? Por que não ser igual a gente? Que negócio é esse, ser diferente? Achava estranho. E isso é uma coisa boa, né? Quando o mundo acha estranho a gente não ter a mesma prática do mundo. Difícil é quando não tem estranhamento, né? Porque a gente está correndo com eles na mesma prática. A palavra diz que um dia Paulo chegou na cidade, acompanhado de uns auxiliares, pregando o evangelho, e houve uma coisa na cidade assim, dizendo: esses homens que têm alvoroçado o mundo chegou aqui na nossa cidade. Na verdade, eles queriam alertar o povo: esses homens que têm alvoroçado o mundo chegou aqui. Olha aí a notícia deles chegando. Quer dizer, literalmente, eles disseram o seguinte: esses homens que têm colocado o mundo de cabeça para baixo chegou aqui, né? Alvoroçar e colocar a cabeça para baixo. Tem transtornado. Que bom que o evangelho era assim, né? E ainda hoje, né? Não é? Chega alvoroçando, causando alvoroço, mudança, transformação, virando as coisas, mostrando que a proposta é nova, diferente do que está estabelecido no status até então. Certo que Paulo fundou a igreja em Corinto, como fundou a igreja em Tessalônica. Agora, em relação a Corinto, Paulo estava pastoreando a igreja em Éfeso, estava em Éfeso, quase 3 anos em Éfeso, e chega lá alguns da família de Cloé, que era de Corinto, e traz um relato para o apóstolo São Paulo, que o pessoal não estava crescendo, não estava progredindo. E Paulo então usa da sua autoridade, da sua liderança, para poder exortar, ensinar e trazer correção de rumo, né? Escreveu então essa carta aqui. Vejam os irmãos, que o apóstolo São Paulo, ele combateu aqui, especialmente o seguinte, quando ele pôde escrever essa carta. Primeiro, os irmãos lá estavam vivendo em murmurações e divisões. Isso mostra uma infantilidade muito grande, né? Uma falta de crescimento, porque havia divisões na igreja, murmurações que causavam divisões, porque murmuração causa divisão. Esse é um dos problemas levantados, chegou até Paulo. O comportamento dos irmãos lá está totalmente equivocado. Uns dizendo que era de Paulo, outros dizendo que era de Pedro, de Cefas, dizendo que era de Apolo, outros dizendo que era mais santo que os outros. O certo é que não estava bom aquilo lá. Paulo nunca aceitou esse negócio de ter os seus torcedores, né? Os paulistas, né? Tem os lulistas, dilmistas, e não sei quem, bolsonarista, tem não sei quem. Na igreja não pode ter esse negócio, né? Os manuelistas, os oidistas, os abigailistas e não sei o quê, não é? Mas que negócio é esse, rapaz? Uns dizendo: eu sou paulino, eu sou pedrino, eu sou apolino, né? E os outros dizendo: eu sou de Cristo. Então não estava bom aquilo lá. Divisões. Outra situação que ele combateu: demandas entre irmãos, levando problemas entre crentes diante da justiça, diante de ímpios, para julgar eles, né? E por qualquer coisa levava o irmão lá no tribunal, né? E lá tinha muitos tribunais mesmo, né? Todas as formas de imoralidades influenciando, né? Veja que Corinto, quem conhece essa história sabe, eu já estive em Corinto, e quando você chega lá, você ouve a história, né? Mais do que qualquer livro, as pessoas estão lá e mostram aqui, ó, aqui ficava um templo, nessa montanha aqui, ó, o templo de Afrodite,
não é? Tinha 12 templos pagãos lá. Tudo era aquela cultura de imoralidade, que não era só uma religião falsa, né? Uma filosofia falsa, não. Era a imoralidade mesmo ali. Aquele templo tinha 1000 prostitutas lá naquele templo de Afrodite, né? E eram sacerdotisas ali. Era o tipo de culto que tinha lá. Essa cultura, quer dizer, os céus daquela cidade totalmente contaminados. Aqueles demônios influenciando a igreja. E aí Paulo combateu muito aqueles erros lá. Mas por que o povo era influenciado? Porque eram infantis, eram bebês. Ele falou: com leite vos criei. Quer dizer, um alimento de infantis. Vocês são, ele usou um termo, né? Bebês humanos, com leite de bebês humanos, eu alimentei vocês. Quer dizer, as coisas básicas de Deus, vocês foram criados assim. Mas eu imaginava que vocês iriam, num dado tempo, poder comer uma comida mais complexa, entender mais a profundidade de Deus, da sua palavra, das suas revelações. Então toda essa prática aí, e tinha mais lá, né? Exageros na comida, bebida, na hora da ceia, comia demais, bebia demais, liberdade moral durante a ceia, falsas concepções teológicas sobre a ressurreição, que você vai falar domingo, né, Rafael? Então a igreja lá, Paulo ficou muito chocado, né? Muito influenciada pelo externo, pelo mundo. O perigo é o mesmo hoje, né? O mundo não mudou nada, irmão. Satanás é o mesmo, o mundo é o mesmo, um jaz no maligno desde sempre. A influência que tinha lá sobre essa, e não era só lá, não, em Tessalônica também, e Colossos também, para todo lado, era o mesmo espírito que reinava ali, e que queria, porque queria entrar dentro da igreja, influenciar o povo. Aí levanta um homem como Paulo, com a sua autoridade de apóstolo, de homem de Deus, e ele começa a carta dele aqui de uma forma, por isso que eu citei esse versículo aqui, irmão. Eu vou falar hoje sobre o tema santificação progressiva. Santificação progressiva. Essa versão aqui não diz bem. Eu estava lendo hoje aquela do rei lá, do King James, não é? Ela diz o seguinte, no versículo 2: aos santificados em Cristo e convocados para ser santo. É santificado ou é convocado para ser santo? As duas coisas, né? Porque a santificação posicional é quando a pessoa vem a Cristo. Então, vindo a Cristo, sendo regenerado, ele se torna santo, não por nada, não é mérito dele, nunca foi e nunca será mérito de ninguém, mas porque ele agora está, não no mundo, ele está em Cristo. Então em Cristo nós somos santificados, porque estamos em Cristo Jesus. Mas aqui diz que ele foi convocado para ser santo. Já sou santo e sou convocado para ser santo. Deve ter alguma diferença. A santificação posicional é quando o homem é salvo e ele vem, ele está em Cristo Jesus. Mas agora, a partir de agora, ele tem que prosseguir isso. É a santificação progressiva, que Paulo, convocados para serem santos. Então ele faz um chamamento aqui, e lá em Tessalonicenses ele cita exatamente isso. Irmãos, eu quero fazer quero rogar, eu quero implorar, eu quero pedir vocês aprenderam comigo, ouviu a minha doutrina, meu ensinamento, prossiga neste andar, nesse caminhar com Jesus, com Cristo, tal como eu propus para vocês quando lhes entreguei o Evangelho. Porque tem algo que vocês precisam lembrar sempre: é a vontade de Deus, tem que prevalecer sobre a vontade nossa, sobre a vontade da carne, as concupiscências, né? Os desejos da carne. Como assim? A vontade de Deus é a vossa santificação, que vocês não tenham uma vida devassa, imoral, como o pessoal da cidade de vocês, como Corinto, como Tessalônica e como toda a região, porque essas cartas aqui eram lidas para todo mundo ouvir, né? Reunia o povo e lia a carta de Paulo para todo mundo ouvir. Deus quer, a vontade dele é a nossa santificação, já não é de hoje. Lá em Efésios diz lá que nós somos escolhidos, chamados antes da fundação de todas as coisas, para sermos santos. Então a vontade de Deus, antes de criar a gente, já tinha um propósito, um objetivo, é que fôssemos santos. Lá em Efésios, parece 1:4, por aí, já está dizendo isso, né? Que o Senhor nos elegeu, nos escolheu, nos chamou
amou antes da fundação do mundo de todas as coisas, e o propósito de Deus é que fôssemos santos. Allah nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Já era o sonho de Deus. Antes de criar tudo, o sonho de Deus era este. Estava até lendo agora, né, nessa Bíblia aqui, Enoque, que vocês que conhecem lá de grego, dizendo, a palavra santo, ela tem um significado terrível, se refere a Deus como terrível, ou terrível. A gente precisa começar a sentir também que Deus não é só amor, não é que é um mordomo que está a serviço nosso, não, que eu tenho que chegar diante dele e falar, oh, terrível, né? Sentir, para me arrepender, temer e tremer diante dele. Deus pode dizer para nós o que eu sempre digo, o respeito é bom e eu gosto, não é? Glória a Jesus. Quem sabe o santo, o serafim zoava, santo, santo, terrível, terrível, terrível. Então Paulo está dizendo aqui, volta lá em Tessalonicenses, volta lá. Esse vento do ar-condicionado aqui não deixa a perna quieta, mas também tirar ele fica pior, não? Finalmente, irmão, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar. Isso aqui, esse andar aqui, é uma caminhada que eu comecei com Jesus, né? É um andar, é uma maneira de viver, é um estilo de vida. E tem que ser o quê? Progressivo. Qual é o objetivo da santificação progressiva? É nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo e menos parecido com o velho homem. Cada vez mais eu vou ficando diferente do que eu era e mais parecido com Jesus. Não é uma coisa automática não, mas eu tenho que estar nesse processo, não é? O ano passado eu estava mais feio, hoje estou mais bonito, estou parecendo mais com Jesus. E estou ficando longe daquele velho homem, né? Aquela figura vai apagando e vai criando uma nova imagem. Depois eu vou ver como é que se adquire essa imagem, como é que fica mais parecido com Jesus, que maneira, que instrumento eu tenho, né, para poder adquirir a semelhança do meu Salvador, do meu Senhor. Eu tenho que ir nessa caminhada, porque lá no fim da história está dito lá, ainda não sabemos que somos filhos de Deus, mas não sabemos o que seremos. Mas quando o Senhor te manifestar, seremos semelhante a Ele. Aí vai se configurar mesmo. É cara do e focinho do outro. Aleluia. Glória a Deus. É parecido com Jesus mesmo. A Bíblia diz que os apóstolos tiveram diante das autoridades lá em Jerusalém e ameaçaram, não sei o quê. Mas aí diz que eles entenderam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Eles entenderam que aqueles homens de fato haviam estado com Jesus. Porque Jesus mandou pregar o Evangelho, e eu estou de santificação progressiva. Ele não falou, ide por todo mundo e fazei adeptos. Conquista um simpatizante da nossa causa, né? Não. Uns prosélitos. Ele falou, ide e fazei discípulos. O Senhor quer discípulo. Discípulo é aluno, é aprendiz. Discípulo torna-se xerox, fotocópia do mestre. Cada vez ele vai aparecendo. Aqueles homens que Jesus colocou perto dele, porque aí a santificação progressiva depende da sua convivência com Jesus, né? Sua vivência. Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você identifica com ela, mais já vai parecendo com ela, né? Então a convivência com Deus, com Jesus, é que vai nos tirando aquela catinga do velho homem e trazendo o bom cheiro de Cristo para nós. Depois você passa isso na rádio, Eliseu, mas isso é uma adição, não coloca catinga lá, não coloca, não. Tira essa palavrinha, põe outra bonita. Mas deixa eu falar.
Outro dia vocês pregaram uma mensagem minha antiga e colocou, estava ouvindo, ela falou assim: essa semana que vou 7 de setembro, foi agora em dezembro a mensagem, mano. É uma mensagem que eu preguei no dia 8 de setembro, né? Então me acorda, né? Senão, mas o pastor está doido, não está em dezembro, está falando 7 de setembro. De que maneira convém andar e agradar a Deus? Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então na convivência, é no andar, é no caminhar, é na jornada da vida cristã que eu vou progredindo. Mas se eu não caminhar, Corinto parou, a igreja de Corinto não progredia, então não estava vendo uma caminhada com Deus, um andar com Jesus, comunhão com o Espírito, estava faltando uma coisa. Então vocês devem andar, como eu ensinei, caminhar com Deus, para que possa progredir cada vez mais. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês não vivam conforme o mundo, o pecado, que haja arrependimento e a partir daí uma nova vida. Agora, meus irmãos, vejamos aqui então, o homem natural, ele vive em função de um espírito não regenerado, ou seja, completamente inclinado à vontade da terra, do pecado e das trevas. O Espírito Santo em nós, além de dar vida ao nosso espírito, nos abre a visão para concedermos o poder do discernimento. Um milagre acontece, deixamos de ser apenas uma alma vivente para sermos espirituais, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, irmão. Jesus não força ninguém à salvação. O Senhor Jesus, para salvar o homem, Ele manda pregar o Evangelho, o Espírito Santo convence, mas Ele não força. Ele falou: vinde a mim os cansados e oprimidos. Lá em Apocalipse fala: eu estou à porta e bato. O Espírito Santo também não força ninguém a ser santo. Ele não obriga ninguém. Como Jesus não obriga ninguém a ser salvo, Ele não obriga ninguém a ser santo. Mas quer ser salvo, Jesus salva. Quer ser santo, o Espírito Santo está aí para ajudar. Isso é uma disposição minha, é uma abertura que eu tenho que dar, é uma entrega ao Espírito de Deus, para que Ele me leve nesse processo de santificação, de pureza, cada vez mais, não é? Então, vejamos aqui na prática mesmo. O mundo não mudou nada de lá para cá. Sempre mundo. Piorou? Não, mesmo jeito. Mesmo jeito. E vai ser assim até o fim. O mundo é uma nave espacial, irmão, condenada ao inferno igual o Satanás. E voa para lá. Né? Tem um buraco negro aí, vai entrar lá. É igual soltar uma nave aqui, né? Um buraco negro na atmosfera aí, ele vai entrar nesse buraco negro aí e não sai mais. O mundo é essa nave espacial. Agora, o Senhor está tirando gente do mundo. Vai lá e saca um daqui, salta ali, daquela família, e vai tirando. Ó, sai dessa nave, sai dessa nave. Ela está indo para o buraco. E vai tirando a gente e trazendo para a igreja. Trazendo para a igreja, trazendo para a igreja. Então ele nos tira do mundo, mas o mundo não tem conserto. Está condenado mesmo. Essa é a realidade. Mas então, biblicamente, o cristão é claramente instruído a viver de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, desde antes da fundação, eu já disse aqui em Efésios, é exatamente que sejamos irrepreensíveis e santos. Esse é o estilo de vida que Deus sonhou e planejou para nós. Não podemos estar aquém disso. O que o Senhor quer de mim? Eu quero que você seja santo. Então é isso que eu serei. É isso que eu vou ser. O Senhor me dá um tempo aí, né? Mas eu estou caminhando, vou vencendo. Lá na frente, vou dar muito gosto para o Senhor. Eu não vou sair do Senhor. Em Cristo eu estou santo, mas o Senhor vai tendo paciência comigo, vai me ajudando, porque eu estou nessa caminhada para ser em busca da perfeição. E eu vou chegar lá com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra eu chego lá, porque eu sei que é o sonho do Senhor. O Senhor planejou isso para mim, é isso que eu quero ser. Nada aquém disso, não é? E nada além disso também, né? Nada aquém e nada além. Não seja demasiadamente uma coisa nem outra, seja
equilibrado. Agora, irmãos, a vontade então de Deus é essa. Santificação não tem nada a ver com legalismo, com tradição religiosa, com nossos bons costumes, com nossos usos, que é coisa boa. Não. Santificação é um atributo moral, comunicável, uma direção de Deus aos seus filhos. Aleluia. Como igreja, no tempo presente, estamos em um processo teologicamente chamado santificação progressiva. A cada dia mais parecido com Jesus e menos parecido com o velho homem. E essa progressão santificadora se faz operante em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Quais as ações podem contribuir com esse processo santificador, com essa santificação progressiva? Primeiro, leitura bíblica diária. Se você ler comigo e pode ler, 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, o versículo 2, o que diz? Que diz? Está lá? Já está? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não pode. É boa aquela observação ali, né, irmão? É boa aquela observação. O leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo na santificação progressiva, progressivamente. É o que nós estamos falando. Leite racional não falsificado, que é a palavra. Então, como que eu posso contribuir nesse processo? Leitura bíblica diária. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, né? O poder santificador da palavra é conhecido por todos nós. Lá no Salmo 119 fala: como purificará o jovem o seu caminho, como purificará o velho, como purificará a criança, a mulher o seu caminho, é observando conforme a tua palavra. O poder santificador da palavra de Deus, ele é conhecido por todos nós. Aliás, disse o grande pregador Moody, né? Ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Contato, e não pode ser eventual, irmão, contato diário com a Bíblia. Isso aqui é banho todo dia, não é? Você não tomou banho hoje? Banhou. Veio para a igreja perfumado. Aí eu vim no trabalho direto, mas banhado para chegar em casa. Os camaradas falam: não, eu vou tomar banho amanhã. Não, banha hoje, banha amanhã, meu filho. Tu vai dormir sem banhar, ué? Banha diário. Pode passar um dia sem tomar banho, não, ué? A Bíblia também é isso aí, é água que lava, que limpa. Passar um dia sem ler a Bíblia, eu só li um versículo hoje, graças a Deus. Esse versículo é poderoso. Ele limpou você de alguma coisa, ele lavou. Eu li um capítulo inteiro, eu li a Bíblia. Tem que ler. Medita nele dia e noite. Dia e noite. Então, essas são ações que podem contribuir nesse processo de santificação, né? Leitura bíblica diária. Aqui diz: desejai o leite racional, não falsificado, porque tem leite falsificado, não vai promover, né, os benefícios que se espera dele. Está falsificado, está adulterado, está aguado, não é? Está contaminado. Então não vai produzir, aliás, vai adoecer, né? Um leite falsificado vai adoecer. Esse sistema estava colocando, acho que eles põem para conservar uma quantidade, colocando soda cáustica no leite, né? Colocando outros produtos no leite, conservantes, né? Certamente há conservantes bons que pode fazer, mas tem conservantes que eles colocam aí. Isso é leite, não é o leite normal, é falsificado, né? É adulterado no mínimo, adulterado. Então um evangelho aguado, falsificado, porque o falso
você não vê que é falso. Você pega o leite e leite, está branquinho, né? Está branco, está normal, mas ele tem algo errado nele. E se você lembrar de um cego que alguém falou, seus pecados ficarão, né, serão purificados, ficarão brancos como a branca neve, né? Ele nunca tinha visto neve, né? O que é branco, pastor? O que é branco? Ficarão brancos como a branca neve. E o pastor, olha, essa parede está encostada nela aí, é branca essa parede. Passou a mão, mas não estou entendendo ainda, né? E foi. Até que o pastor deu um copo de leite para ele. Ele tomou aquele leite gostoso e falou: esse leite é branco. Agora eu entendi, né? Branco é uma coisa boa, não é? Gostosa. Difícil para ele, né? Nunca viu. Então, o leite pode ser falsificado. O evangelho pode ser adulterado. Paulo falou: ainda que venha alguém, um anjo pregar outro evangelho, então tem outro, não tem? Além do que eu tenho pregado, tem outro evangelho. As pessoas não têm autoridade de fazer isso, irmão. Pegar e adulterar a palavra, falsificar a palavra, não é? Torná-la palatável, porque ela é gostosa, do jeito que ela é, não é? Ela é boa, mas as pessoas querem torná-la mais doce ainda e empurram as pessoas. Eu não tenho autoridade para isso. A Apocalipse fala: quem te diminuir, quem acrescentar, está rodado, não pode fazer. Nem diminui nem acrescenta. É o que é, não é? Por isso que a Bíblia, tem o salmista falou: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ainda bem, irmãos, que a palavra permanece no céu, que lá ninguém mexe com ela, lá ninguém falsifica, lá ninguém muda ela. Então a palavra aqui tem que conferir com o que está lá. Vamos medir as duas, né? Guarda isto. Outra coisa, discipulado periódico. É a escola do Espírito Santo, né? Todo mundo precisa ter alguém para orientar ele, para ele crescendo. Todo mundo tem que ter um discipulador. É a escola que nos ensina a parecer com Jesus. É a escola do Espírito Santo. Discipulado periódico. Irmão, sempre procura um irmão mais experiente que você, tenha mais fé, que tenha mais vivência com Deus, com a palavra, para te orientando. Eu preciso de ajuda nessa caminhada, né, que é um andar com Deus. Alguém precisa estar me ajudando, me orientando, né? Paulo falou: não que eu julgo que você é perfeito, mas tem muitos de nós e já passamos por isso aí, não é? Já temos uma vivência, uma experiência de caminhada com Deus. Não é anos de fé, não, porque isso não muda muito, não. É caminhada longa com Deus. A gente tem muitos anos de fé, mas não cresceu, né? Mas é preciso amparar em alguém espiritual para poder ir te ajudando na jornada da vida, né? Daqui e dali você vai junto com ele, estende a mão para você, te orienta. Então isso é chamado de discipulado periódico. Oração persistente é uma grande contribuição que eu estou dando para o Espírito Santo nesse processo de santificação progressiva, né? Se sua vida de oração é fraca, você será fraco em todas as outras áreas. Difícil isso, né? A vida de oração está ligada diretamente ao processo de santificação, pois livra de cairmos em tentação, né? Em Mateus 26, 41, fala exatamente isso, né? E como disse Agostinho, agora não é Spurgeon mais: quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Santificação progressiva. Esses teólogos tem cada uma, né? Mas é verdade, como é que consegue arrancar isso, irmão? Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Quais são as ações que podem contribuir para esse processo de santificação? Plenitude do Espírito Santo. Se santificação progressiva é irmos cada vez mais adquirindo
a semelhança com Cristo, tanto mais cheio do Espírito Santo, mais parecido seremos com Jesus. Aleluia. Porque o Espírito Santo é Ele que nos livra dos desejos da carne, né? Diz a Bíblia: andai no Espírito e não cumprireis automaticamente o desejo da carne. Isso é um processo, né? Agora, veja os irmãos que Jesus ensinou isso lá atrás. Quando chama a gente, ele falou o seguinte: se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Para progredir na santificação, tem que ter uma negação do eu. E para negar o eu, tem que ir para a cruz. Porque negar o eu, morrer, matar o eu, é ir para a cruz, é ser crucificado. Por isso que ele falou: negue-se a si mesmo, tome a cruz. Não é a cruz de Jesus, é a sua. Tome a sua cruz. Esta cruz que eu carrego, de responsabilidade cristã, lutar contra o pecado, vou vivendo essa vida minha, ela vai matando o eu. O eu está lá na cruz, né? Vai morrendo. Aí Paulo um dia falou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas depois ele falou: vivo não mais eu. Uai, cadê o eu? O eu morreu, né? Eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma caminhada que ele chegou lá na frente. Ele progrediu, né? Ele progrediu. Porque tomou a cruz. Negação do eu. Mortificar a carne, todos os dias. Essa é a minha contribuição. Eu não posso ajudar muita coisa na salvação, mas na santificação eu posso ajudar. Na santificação, não posicional, mas progressiva. É a minha ajuda. Paulo falou uma coisa seguinte: eu esmurro o meu corpo. Essa natureza humana, né? Difícil, né? Obriga-me a obedecer, porque eu pregando aos outros não seja reprovado, né? Então há uma contribuição que eu posso dar. Há uma parte que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que Jesus ensinou. Negue-se a si mesmo. Renuncie o eu. É uma renúncia. Não quer abrir mão, não? Então não vai ser santo nunca. Vai ficar igual a igreja de Corinto, não é? Estagnada, sem progredir. Tinha todas as condições para isso. Tinha dons lá, tinha uma série de coisas. Tinha uma base de ensinamento de Paulo, mas não avançava. Porque não havia esse abrir mão de, né? É lá no Salmo diz lá: bem-aventurado o homem que não, né? Antes, né, tem o seu prazer. Então tem que dizer um não. Não assenta, não faz, não fala, não vai nessa onda. Ao contrário, antes disso, ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Então essa inspiração, essa plenitude, melhor dizendo, do Espírito Santo, esse controle que o Espírito Santo tem que ter na minha vida. Porque é certo que Jesus é Salvador, mas é certo que ele tem que ser Senhor. Alguém tem que me controlar. Alguém de fora, né? Que tem poder, tem domínio. E é o Espírito Santo. Eu tenho que entregar minha vida ao controle do Espírito Santo. Deixar ele me guiar. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o Espírito Santo está prontinho para guiar a gente. Pega na mão: vem comigo, meu filho. Vem comigo, minha filha. Vamos caminhar junto. Eu vou te ajudar a ser crente, a ser santo, a triunfar sobre o pecado, viver uma vida de vitória. Sei que não é fácil, mas vou estar do seu lado. Vou te carregar até nos braços, mas confia em mim. Se entregue a mim, ao controle do Espírito de Deus. Ele vai ajudar. Essa é a disposição permanente do Espírito de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, terminando essa breve reflexão aqui que nós temos, eu quero dizer o seguinte aos irmãos: a santidade é um estado de vida fundamentado na obra redentora de Cristo Jesus. Como Spurgeon disse, a santidade é o lado invisível da salvação. Portanto, seja radical contra o
pecado. Sabendo que isso não é automático, não é instantâneo. Lá em Provérbios 4, parece que 23, está dito o seguinte: a vereda do justo, o caminho do justo, o andar do justo, é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Paulo, na altura do seu ministério apostólico, ele falou: não que eu seja perfeito, mas eu prossigo, estou caminhando, estou indo para lá. A vereda do justo é como luz da aurora. Você acorda de manhã e agora o sol está aparecendo muito cedo, né? Nesse horário que não é horário de verão, 5 e pouquinho já está amanhecendo o dia. Então, mas você não vê o sol, você vê a aurora, né? Começa brilhando e vai clareando o dia devagarinho, vai clareando. Aí o sol aparece e vai levantando. Meio-dia, parece que é dia perfeito, né? Clareia, está lá o refletor em cima da terra inteira, né? Então até ser dia perfeito, mas demora horas, não demora? Desde as 5 e pouco da manhã até ser dia perfeito. Isso aí pode demorar tempo na nossa vida. O importante é que o sol está lá, levantando, né? Sempre, né? É como o noivo percorrendo o seu caminho, né? A vereda do justo é assim também, progredindo sempre, né? O sol e a lua só parou uma vez lá, que o Senhor falou: sol detente em Gibeão, lua no vale de Aijalon. E alguém fala que o sol não parou, né? Parou foi a terra, né? Mas Josué não tinha entendimento daquilo, e Deus falou: vai, para essa terra aí. Parou o sol, parou a lua, parou tudo, né? Mas ele está sempre progredindo, né? Sempre, até ser dia perfeito. Assim a gente também, irmão. A santificação progressiva é um caminhar permanente com Jesus, é um deixar algo e apegar-se a. Que santificação é isto, né? Santificação é isto, é deixar algo para se apegar a Deus, a alguma coisa. Não adianta nada você deixar o mundo, o pecado, e não se envolver com Deus, com a palavra, com a oração, com a Bíblia, com a igreja, com as coisas do Senhor. Você não vai conseguir ser santo. Essa é a primeira parte só. E tem gente que às vezes faz isso, né? Mas não prossegue uma comunhão com Deus, então não é santo. É só a metade de ser santo, metade santo, né? Abandona lá e pega aqui. E você verá, irmão, que no dia que Jesus voltar, você vai estar lá semelhante a Jesus. Seu rosto vai brilhar. Aleluia. Seremos semelhante ao Senhor. Isso é demais, né? Isso é demais. Por isso que eu estou aqui, irmão. Por isso que tem pastor na igreja, tem doutor, tem profeta, tem mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo que os santos cresçam, até que atinja a estatura de um varão perfeito. Essa estatura do varão perfeito é quando nós somos parecidos com Jesus. Não é que Jesus é o varão perfeito, né? Nele não tem defeito, ele é perfeito. Fiquem em pé comigo, irmãos. Por isso, Miramar, que eu cobro a presença da mocidade aqui, dos adolescentes, todo mundo, não é? Que vai com uma palavra dessa aí, mexe com ele. Não é verdade? Aleluia. Eu quero mais e mais de Cristo. É isso que nós queremos. Quero mais do Espírito de Deus. Eu não sei dizer, né? Não chega da minha casa, minha mulher fala: oh, bem-vindo, né? Ela não vai dar boa para mim, bem-vindo. Eu moro lá, né? Então ele não dá bem-vindo para Jesus, bem-vindo para o Espírito Santo. Ele mora aqui, eu chego primeiro que nós. Ele tem que ter liberdade aqui, saber que aqui é a casa dele, é a casa do Pai. Eu é que chego aqui, né? O Espírito Santo vai lá: bem-vindo, irmão, vamos chegando, né? Bem-vindo, bem-vindo. Ele não dá bem-vindo para nós, né? Sabe, irmão, vamos dar bem-vindo para o Espírito Santo. Ele é sempre bem-vindo, né, irmão? Aleluia. Então eu quero ser bem-vindo na minha vida novamente, meu coração, né? Graças a Deus. Deus deu tanto poder para essa igreja, irmão, tanta autoridade para ela, não é? Tantas ferramentas poderosas o Senhor nos deu para viver uma vida altaneira, uma vida de vitória, né? Navegando
sobre as ondas. O Senhor quer isso para nós, deu essa condição para a gente. Agora nós temos que nos entregar, né? Inteiramente ao Senhor. Você pode orar, eu posso orar, vamos orar então? Amado Deus e Pai, nos ajuda, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós nos entregamos ao Senhor, aos Teus cuidados, à Tua proteção, à Tua direção, Senhor, ao Teu domínio, ao Teu controle, ó Deus. Conduza-nos, Senhor, conduza-nos em vitória, em triunfo sobre o pecado, sobre a carne, sobre toda imoralidade, sobre toda forma de erro. Nos conduza, Senhor, em vitória contra as trevas desse século, contra esse mundo enganador. Que a Tua igreja não seja influenciada pela cultura mundana, mas que ela possa influenciar, ó, em nome de Jesus, no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo, no poder do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Podem sentar, irmão.